Olá a todos! No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre riscos. Bom, temos que pensar que o risco, na verdade, o conceito de risco, ele é o efeito da incerteza no atingimento de um objetivo. Então, a gente pode considerar que risco é uma coisa que serve para tudo na nossa vida, né? Então, a gente tem risco de segurança, risco financeiro, né? Risco ambiental. No nosso caso aqui, obviamente, a nossa disciplina de governança, a gente está falando dos riscos que aquela organização pode ter para atingir os seus objetivos. Então, é esse o risco que a gente está tratando aqui e que a gente está preocupado. Só que a fórmula de risco e a forma como a gente faz, né, para entender todas as questões que envolvem o risco é a mesma para todo mundo. Então, a gente pode pensar que o risco na realidade, a gente tem hoje, né, se a gente se basear nas melhores práticas, a gente tem uma fonte de risco que vai poder gerar ameaças e perigos para a gente e muitas das vezes também gerar oportunidades. Então, o risco é alguma coisa que eu não tenho certeza se eu vou atingir meu objetivo ou não. Mas aquela coisa que vai acontecer ali, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Quando eu digo que eu tenho um risco positivo, eu estou falando de alguma coisa que me dá uma oportunidade, né? Ela me dá alguma possibilidade de ganhar alguma coisa. Quando eu falo que é uma ameaça, eu tenho uma questão que é uma fonte de perda. É um perigo, eu posso perder alguma coisa organizacionalmente. E essa organização, então, quando ela faz a gestão de risco, ela vai medir o nível de risco dessa organização. Ou seja, a magnitude de um risco, que é a consequência trazida, né, se esse risco ocorrer e a probabilidade da sua ocorrência. Então, na realidade, o que vai acontecer é que esse risco a gente vai ter que medir de alguma forma, né? Então, a gente tem duas situações. A gente tem o risco percebido e a gente tem um risco residual. Por quê? Porque as organizações vão fazer o tratamento do risco. Então, na verdade, a gente vai precisar fazer a gestão de risco e a gente vai ter que, então, essa organização ela vai ter que olhar como que ela vai fazer. O risco percebido nem sempre é o risco verdadeiro. O risco percebido é aquele risco que uma pessoa percebe. Porque, obviamente, a nossa equipe de risco, ela é composta de pessoas. Então, cada um tem uma percepção diferente do risco. Então, o conceito de risco percebido, ele pode impactar, né, aquela pessoa, se ela percebe o risco de uma forma diferente de outra, ela pode fazer uma análise ou uma avaliação diferente daquele risco. Então, a gente tem algumas percepções diferentes, quando a gente faz um processo de análise de risco, a gente pode ter resultados não muito exatos por conta dessa percepção do risco que é individual. E a gente tem um outro conceito, que é o risco residual. O risco residual é o risco que, depois que a gente faz toda a tratativa do risco, ele ainda permanece lá. Nem sempre a gente consegue eliminar todos os riscos. Então, as organizações elas têm que trabalhar com esse risco residual, né? A ISO 31000 é a ISO que determina para a gente todo o processo de tratativa de risco, né, de gestão de risco. Então, ela oferece para a gente um processo de risco e ela é uma norma que ela pode ser aplicada a qualquer organização e a qualquer processo de risco. Então, na verdade, ela estabelece um processo para a gente que é dividido em 5 grandes ações. Na verdade, são 7 grandes ações, são 7 grandes processos, onde os 5 principais deles, né, eles acontecem de uma forma sequencial, que é o quê? Eu vou estabelecer o meu contexto, né, o contexto e o escopo do que eu quero perceber, para quê? Para eu identificar os riscos desse escopo. Por exemplo, na minha organização eu posso querer definir e identificar os riscos de negócio do meu setor de RH, ou o risco de negócio de uma área de negócio qualquer da minha organização. Então eu tenho que estabelecer um contexto qualquer para eu, dentro desse contexto, conseguir identificar os riscos. Depois que eu identifico todos esses riscos, eu vou partir para uma análise de risco. Eu vou ver esses riscos e vou fazer uma análise, vou avaliar os riscos, vou ver qual é a probabilidade que tem desse risco ocorrer. Eu vou identificar, né, a gente falou lá das ameaças, eu vou identificar tudo aquilo que pode representar um risco para a minha empresa. Pode ser positivo e pode ser negativo. Quando eu falo de risco positivo, gente, eu vou dar um exemplo de negócio. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que ela exporta produtos. Então, com a alta do dólar, isso pode ser um problema para a minha empresa que exporta, porque, né, isso pode ser um problema ou pode ser
uma coisa boa. Porque se eu importo alguma coisa, isso é um problema porque o dólar subiu muito. Se eu exporto, isso é muito bom porque eu vou poder faturar mais. Então, na verdade, o risco depende do olhar que a gente tem. Depende do contexto, depende da organização que eu estou, depende da situação. E aí, depois que eu faço a avaliação dos riscos, eu vou tratar os riscos. Então, eu tenho que dar uma tratativa. E veja que não fazer nada em relação ao risco é uma forma de tratar o risco. Eu escolhi não fazer nada, então eu tratei aquele risco, não fiz nada. Mas tratar é a gente implementar ações que mitigam aquele risco, que dão alguma solução. Eu posso não dar uma solução total, eu posso, de repente, definir parcialmente aquele risco. E eu tenho que monitorar e revisar esse processo inteiro. E, além disso, eu tenho que comunicar para os envolvidos, dentro daquele contexto, os riscos que eu identifiquei. Eu tenho duas formas de achar esse risco, que é de uma forma qualitativa e de uma forma quantitativa. Na qualitativa, a gente está falando de alguma coisa que é risco alto, médio e baixo. Na quantitativa, a gente está falando de percentual. Quantos, né? Qual é o percentual de risco que eu tenho de alguma coisa acontecer? Quanto em dinheiro isso vai impactar? Normalmente, as empresas que não têm muita cultura de risco trabalham com risco qualitativo porque é mais rápido da gente implementar. Mas, dependendo da área, eu tenho que trabalhar com quantitativo. Por quê? Porque envolve dinheiro, envolve, né, outras questões, uso outros softwares para me ajudar. São áreas mais específicas. A área financeira, com certeza, eu tenho que trabalhar, né, com risco qualitativo. Bom, uma outra questão para a gente abordar aqui, em cima do risco, né, e também em cima de toda a tratativa para a gente poder ver se eu realmente tratei aquele risco ou não, são as auditorias. As auditorias, elas têm vários objetivos. Ela pode ser auditoria de qualidade, auditoria para eu ver se de repente eu estou cumprindo alguma norma da minha organização ou não, auditoria para ver se eu tratei todos os riscos. Então, as auditorias, elas têm um processo para que eu possa verificar se eu estou cumprindo alguma norma ou não. E aí, muitas empresas hoje, a gente escuta falar muito de compliance, né? O compliance, ele não é a mesma coisa que a auditoria. Na verdade, o compliance, ele vai fazer com que aquela empresa, ela verifique, né, se ela está cumprindo ou não, ele vai monitorar se aquela empresa está cumprindo ou não as regulamentações, os processos internos dela, né? Ele vai conseguir ver se realmente aquela organização, se ela está seguindo todas as regulamentações impostas para aquela organização. E o que é uma regulamentação? São as leis, né? É aquilo que ela é obrigada a seguir. A auditoria, ela tem um outro papel. Ela pode ser uma auditoria de qualidade e ela pode ser uma auditoria de verificação simplesmente de cumprimento de normas. Então, vejam que uma auditoria e um compliance, eles têm papéis diferentes dentro de uma organização. E por isso que algumas organizações, elas têm a área de auditoria, a área de compliance separadas, porque são objetivos diferentes, às vezes até juntam, mas as equipes são separadas, né? Os objetivos são diferentes. Então, todas as empresas, elas têm que seguir normas e regulamentações. Então, as visões são diferentes, né? A auditoria de qualidade, ela tem uma visão da melhoria contínua. A de compliance, ela tem uma visão de coisas que eu sou obrigada a seguir, de leis, de determinações, de prevenção de risco, mas riscos da corporação, né? De coisas que tenham alto impacto na organização. Então, são visões diferentes que essa organização pode ter, mas é importante ter as duas para que a gente possa medir e melhorar sempre nesse processo organizacional. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.